Elétrica. Teste do sistema de carga. Instale o analisador Bosch BAT 121 entre os cabos positivo e negativo da bateria. Teste inicialmente a bateria. A perfeita tensão da bateria deve ser de aproximadamente de 12,6 volts. Em seguida, mude de função. Teste o gerador. Dê a partida no motor e deixe-o funcionando em marcha lenta. Observe o que se pede no analisador e dê sequência ao teste. A tensão normal de trabalho deve ser de aproximadamente 14,5 volts. A seguir, ligue algum consumidor. A tensão se mantém em boa ondulação em torno de 14,5 volts. Os resultados apresentados indicam perfeito funcionamento do sistema de carga. Desligue os consumidores e o motor do veículo. Finalizados os testes, desconecte e retire o analisador. Elétrica. Alternador. Remoção. Desconecte inicialmente o cabo negativo da bateria. Gire lentamente o autotensionador com chave de 19 mm no sentido anti-horário para aliviar a tensão na correia. Remova a correia do alternador. Solte os conectores do chicote e do alternador. E remova o cabo B+, usando chave biela de 10 mm. Afaste o chicote soltando-o da presilha. Utilizando o cabo de força, soquete de 12 mm e catraca, remova o parafuso fixador superior do alternador. Remova também o parafuso inferior com chave de 12 mm. E então, retire o alternador. Desmontagem. Leve o alternador para a bancada. Solte os parafusos fixadores, utilizando chave canhão de 10 mm e remova o isolador de calor.
Retire também os suportes do chicote. Prenda o alternador na morsa. Com uma chave Torx de 8 mm, remova os parafusos passantes dos mancais. Usando um soprador térmico, aqueça o alojamento do rolamento traseiro para soltá-lo com mais facilidade. Separe os mancais usando duas chaves de fenda retas. Remova o mancal anterior com o campo. Retire da morsa o mancal traseiro com o estator. Solte a cobertura e remova a porca do isolador do terminal com uma chave de 10 mm. Retire o isolador. Vire o conjunto e retire os parafusos fixadores do estator ao mancal anterior. Separe o conjunto do estator do mancal posterior. Prenda o campo à morsa com mordentes macios. Utilizando um cabo de força e soquete de 24 mm, desaperte a porca e remova a polia. Encaixe o extrator sob o mancal anterior e remova-o. Retire o espaçador. Inverta a posição do campo da morsa. Usando ainda o extrator, remova o rolamento posterior.
Na sequência, solte os parafusos de fixação da placa retentora do rolamento anterior. Retire a placa. Apoie o mancal sobre a bancada, encaixe um cilindro maciço e bata com um martelo até remover o rolamento anterior. A seguir, retire a cobertura do suporte das escovas. Separe o estator do conjunto retificador utilizando um soldador. Retire a capa isolante do ponto comum. Separe todas as pontas das bobinas. Na sequência, separe os componentes para os testes. Teste do estator. Ligue o multímetro e selecione as escalas de resistência e sinal sonoro. Verifique se há contato nas pontas de provas. Meça a resistência e a continuidade entre as espiras do estator. Encoste e mantenha a ponta de prova preta em um dos terminais das espiras. Encoste a ponta vermelha em cada um dos demais terminais sucessivamente. Cada terminal deve ter contato somente com um outro terminal. A resistência entre os terminais com contato deve ser de 0 ohm. A resistência entre os outros terminais deve ser alta, indicando o isolamento perfeito entre as espiras. A cada rodada, pule a ponta de prova preta para o próximo terminal e repasse a ponta vermelha em todos os outros terminais. Se os contatos não forem exclusivamente entre os pares dos terminais, é sinal de defeito no estator. Substitua-o. Verifique também o isolamento do estator. Encoste a ponta preta na carcaça e a ponta vermelha nos terminais. O multímetro deve acusar alta resistência, indicando o isolamento perfeito. Se houver interferência com a carcaça, também é indicação de defeito na peça. Substitua-a. Teste do campo. Com o multímetro na escala de resistência e sonora, meça a resistência entre os anéis coletores. A resistência deve ser em torno de 2 ohms. Meça a resistência também entre os anéis e a carcaça. A resistência elevada indica isolamento perfeito. Se houver contato direto com a carcaça, é sinal de curto-circuito. Substitua o rotor.
Teste da ponte retificadora. Inicialmente, separe a ponte retificadora do conjunto suporte das escovas e regulador de tensão. Selecione no multímetro a função Teste de diodos. Nessa função, este multímetro mostra uma tensão disponível de aproximadamente 3 volts. Teste inicialmente os diodos positivos. Troque a ponta de prova preta por uma extensão com garra. Prenda a garra ao pino isolado de saída da base positiva da ponte retificadora. Encoste a ponta de prova vermelha às partes isoladas dos diodos positivos. O multímetro deve indicar condução do diodo. Inverta as pontas de prova. Garra vermelha na base positiva e preta nas partes isoladas. O multímetro deve indicar não condução do diodo. Teste agora os diodos negativos. Vire a ponte retificadora, conecte a garra da extensão vermelha à base de fixação dos diodos negativos. Encoste a ponta de prova preta às partes isoladas dos diodos negativos. O multímetro deve indicar condução do diodo. Inverta novamente as pontas. Garra preta fixada à base e ponta de prova vermelha repassando as partes isoladas dos diodos negativos. Não há condução do diodo. Se os resultados forem diferentes dos apresentados para quaisquer dos diodos, substitua a ponte retificadora. Montagem. Lave todas as peças com solvente apropriado. Leve o mancal e o rolamento anterior para a prensa. Arrume as peças e coloque um cilindro para fazer pressão sobre o rolamento.